Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Começamos hoje uma semana de vitória, de alegria, de bênção e estamos chegando no capítulo 30 de Provérbios. Para quem sabe ou para quem não sabe, nós estudamos nas nossas devocionais o livro de Provérbios. Aliás, eu quero deixar um convite para você que também eu gravei a devocional e oração também como o livro de João, todos os capítulos, obviamente pincelando a palavra de Deus, ok? E hoje começamos com Provérbios 30, ok? É uma palavra poderosa e maravilhosa. Aqui tem um detalhe, o capítulo 30 de Provérbios é diferente dos anteriores porque não foi escrito por Salomão, mas por Agur, filho de Jaqué. Esse sábio apresenta um estilo singular, cheio de reflexões profundas sobre a limitação humana, a grandeza de Deus e princípios essenciais para a vida. Então vamos explorar esse capítulo também com outros versículos bíblicos para termos uma melhor compreensão. E número 1 é a humildade do sábio, Provérbios capítulo 30, do verso 1 até o verso 4, e diz assim a palavra: Eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Verso 2 e verso 3. Aqui, o escritor está reconhecendo a sua limitação, ok? Agur começa seu discurso com uma confissão de humildade. Ele admite que sua sabedoria é limitada e que o verdadeiro conhecimento vem de Deus. Isso contrasta com a arrogância humana que muitas vezes se acha autossuficiente, né? Tem pessoas que são assim, né? Em Jó, capítulo 28 e verso 28, diz assim: O temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz: Se alguém entre vós cuida de ser sábio neste mundo, faça-se louco para que seja sábio. Uau! Ou seja, devemos buscar a Deus com humildade, reconhecendo que sem Ele nada sabemos e não podemos fazer nada, conforme está em João capítulo 15 e verso 5. Número 2, a perfeição da palavra de Deus, Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6. E diz assim a palavra do Senhor: Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Isso é muito forte. Ou seja, a Bíblia é perfeita e não precisa de acréscimos humanos. Qualquer tentativa de modificar a palavra de Deus é uma afronta ao próprio Deus. No Salmo capítulo 12, verso 6, diz: As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Em Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19, diz: Quem acrescenta ou retira algo das Escrituras sofrerá as consequências. Na aplicação diária, devemos confiar totalmente na palavra de Deus, sem distorcê-la ou adaptá-las aos nossos desejos. Número 3. O pedido sábio de Agur. Provérbios capítulo 30, verso 7 até o verso 9, e diz assim: Duas coisas te pedi, não me as negue, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me de pão da minha porção. Ou seja, aqui nós temos um equilíbrio e contentamento. Agur pede duas coisas a Deus. Primeiro, ser livre da falsidade. E segundo, ter apenas o necessário. Aleluia! E a conexão bíblica que podemos achar aqui é 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 ao 8. Diz assim: Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mateus capítulo 6 e verso 11 diz: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, lá na oração do Pai Nosso. Devemos buscar contentamento em Deus e confiar que Ele sempre nos dará o suficiente.
Quero abrir um parênteses aqui que para você lembre da saída do Egito do povo, né? Moisés orava a Deus e Deus usava Moisés para conversar com o povo, falar com o povo. Interessante que, se vocês observarem, Deus sustentava com o maná do céu a porção de cada dia mais de 2 milhões de pessoas. Vamos para o número 4. Geração rebelde e orgulhosa. Provérbios capítulo 30, verso 11 ao 14. E diz assim: há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Verso 11. Há uma geração que é pura aos seus olhos, mas ainda não está lavada da sua imundícia. Verso 12. Ou seja, o declínio moral da humanidade. Agur descreve uma geração arrogante, ingrata e sem temor a Deus. Essa realidade é atemporal e pode ser vista nos dias de hoje. Em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, declara que nos últimos tempos as pessoas seriam amantes de si mesmas, desobedientes aos pais e sem afeição natural. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 3, Deus ordena que honremos nossos pais para que tenhamos uma vida longa e próspera. Na aplicação diária dessa passagem, devemos lutar contra essa cultura de rebeldia, ensinando a próxima geração a temer e obedecer a Deus, através do nosso testemunho pessoal. Número 5. A insaciabilidade do mal. Provérbios capítulo 30, verso 15 e verso 16. E diz assim a palavra: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem basta. Ou seja, o que quer dizer isso, Marcelo? É o coração insaciável. O autor fala sobre desejos que nunca se satisfazem. Número 1, o inferno, sempre acolhendo mais almas. Número 2, a madre estéril, ou seja, o desejo intenso de ter filhos. A terra sedenta, sempre precisando de chuva. O fogo nunca diz chega, pois sempre consome. E a conexão bíblica que podemos ter em Eclesiastes capítulo 1 e verso 8, que diz: os olhos nunca se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Em Lucas capítulo 12, verso 15, diz: a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ou seja, o pecado sempre quer mais. Só Deus pode preencher o vazio do coração humano. Número 6. A sabedoria dos pequenos. Provérbios capítulo 30, do verso 24 ao verso 28. 4 coisas há muito pequenas na terra, que são mais sábias que os sábios. Olha só que interessante, o autor destaca 4 criaturas que ensinam grandes lições. Número 1, as formigas, planejam para o futuro. Número 2, os coelhos, buscam refúgio seguro. 3, os gafanhotos, trabalham juntos em unidade. E 4, a lagartixa, pequena, mas entra nos palácios. A conexão bíblica que podemos achar aqui está também em Provérbios capítulo 6 e verso 6, que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Mateus capítulo 10, verso 16, diz: sede prudentes como a serpente e inofensivos como a pomba. Ou seja, mesmo sendo pequenos, podemos ser sábios ao planejar, buscar refúgio em Deus e trabalhar em unidade e nos posicionar corretamente. Aleluia, glória a Deus. Número 7, o perigo do orgulho e da ira. Provérbios capítulo 30, verso 32 e 33. Se procedeste loucamente, exaltando-te, e se intentaste o mal, põe a mão sobre a boca, porque o bater do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue. Assim, o forçar da ira produz contenda. Uau! Tenho certeza que muitas pessoas não conheciam essa passagem. O poder destrutivo do orgulho e da ira, isso é muito sério. O orgulho leva à loucura e a ira gera conflitos, como acabamos de ler.
Assim como certas ações têm consequências naturais, o orgulho e a raiva também trazem destruição. Em Provérbios capítulo 16 e verso 18, diz: a soberba procede à ruína ou à queda, e a altivez de espírito precede à queda. Tiago capítulo 1 e verso 19 e 20 diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Ou seja, a aplicação diária na nossa vida desses versículos, precisamos aprender a controlar nossas emoções para evitar conflitos e destruição. A conclusão que podemos chegar nessas lições de Provérbios 30 foram 7 tópicos. Só para relembrar: número 1, a humildade nos aproxima de Deus. Número 2, a palavra de Deus é suficiente e perfeita. Número 3, devemos buscar um coração íntegro e contente. Número 4, a rebeldia e o orgulho levam à queda. Número 5, o pecado nunca se satisfaz, mas Deus preenche o coração humano. Número 6, a sabedoria pode ser aprendida até com as pequenas criaturas. E 7, a ira e o orgulho produzem destruição. Que possamos viver de acordo com esses princípios, buscando a verdadeira sabedoria que vem de Deus e observarmos todos os dias a sua palavra. Amém? Pense nisso e Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, na tua presença queremos te agradecer por estarmos iniciando mais uma semana abençoada debaixo das tuas mãos poderosas e meditando na tua palavra neste momento em Provérbios capítulo 30. Obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado pelos teus conselhos e que da nossa parte possamos te obedecer sempre, obedecer a tua palavra e comeremos o melhor desta terra, ou seja, as bênçãos virão e nos alcançarão quando obedecemos a tua palavra e permanecemos no caminho da verdade e a vida, que é o teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nos comprou vertendo o seu sangue na cruz. Declaramos uma semana abençoada, a nossa família abençoada, o nosso trabalho, os nossos projetos abençoados pelas tuas mãos e pelas tuas promessas. Nós te agradecemos por esse tempo, pela tua palavra que jamais volta vazia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.